Oi, hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre as tribos de Israel. Gostaria de pedir perdão por demorar muito para compartilhar esse vídeo, pois vídeos assim demandam muito tempo, além que eu tenho meus afazeres do dia a dia, embora que de vez em quando dou aquela procrastinada. Enfim, vamos para o estudo, mas antes de começar quero deixar claro o seguinte: se você não viu o estudo anterior, por favor, assista o vídeo anterior, pois se você assistir esse aqui, você não vai entender nada. Se você já assistiu o vídeo anterior, senta, pega a Bíblia, papel e caneta e vamos começar. Depois chamou Jacó a seus filhos, e disse: Ajuntai-vos, e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos, e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi Israel vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então contaminaste, subiu a minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua tema arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se, e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem um legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta cepa mais excelente, ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o cometerá, mas ele a cometerá por fim. De Azer, o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai cederão às bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é que lhes falou seu pai quando os abençoou, a cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Gênesis 49, 1-28. As bênçãos da promessa que Jacó faz a seus filhos é dividida em duas cerimônias, bênçãos aos filhos de José, no caso Efraim e Manassés. E as bênçãos aos filhos de Israel, no caso, os filhos de Jacó, como lemos no slide anterior. Tanto as duas profecias, são bênçãos espirituais que Jacó faz a cada filho, será o que vai ocorrer com cada um nos últimos dias. Nesse vídeo em questão, vamos identificar quem é Efraim e Manassés na profecia, quais nações seriam essas duas tribos, quais povos são descendentes de Jacó. Para isso é necessário traçar características importantes. Pergunta: qual nação grande e poderosa, que poderia cumprir com as características descritas as promessas aos descendentes de Abraão? Milhares de milhões, possuir a porta dos seus inimigos,
possuir melhor grão da terra, possuir peito da madre, poderosa nação e abençoada, seria da descendência de Israel, Jacó, conhecida por filhos de Isaque, Efraim e Manassés. As características do slide anterior nos remete às características das nações atuais que preenchem Efraim e Manassés. Essa nação compartilha uma língua e cultura em comum, uma sociedade de nações. Estes países que compõem estes descendentes vão ser as nações colonizadas pela Inglaterra, Grã-Bretanha, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Efraim então será um consórcio de nações, assim como Manassés. O Império Britânico foi uma nação muito forte por um longo período. No entanto, os Estados Unidos vai se tornar uma nação muito maior que a Inglaterra. Após a 2 graus Guerra Mundial se destaca no cenário econômico. Hoje tem uma influência global muito grande. Seria os Estados Unidos e a Inglaterra cumprindo a profecia de Gênesis 48? Resumo. Inglaterra, consórcio de nações, descendentes de Manassés. Estados Unidos, descendentes de Efraim. Os ingleses e norte-americanos são descendentes dos anglo-saxões. São povos que têm ligação com os descendentes de Abraão. Eles ficaram conhecidos como filhos de Isaque, depois passaram a se chamar saquezões, que significa filhos de Isaque, pelas nações. Peço perdão por estar escrevendo errado certas palavras e pronúncias assírias, pois esse estudo que vou compartilhar é baseado em uma série de áudios, então não tive acesso de como eram escritos certos termos. Sim, os anglo-saxões são descendentes dos filhos de Jacó, mas quando falamos de Estados Unidos e Inglaterra e suas colônias, estamos nos referindo a Efraim e Manassés. Nós vamos ver tudo isso agora e como foi possível dentro da Bíblia. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Gênesis 21:12. Se lembrarmos do vídeo anterior, Deus faz promessas a Abraão aos seus descendentes. Vamos nos lembrar de algumas delas. A primeira, será milhares de milhões, isso é, muitos descendentes, possuirá a porta dos seus inimigos. E esta, que acabamos de ler, está grifado, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Os descendentes de Abraão, conforme a profecia, vão passar a serem conhecidos como filhos de Isaque. Quando Israel entrou na terra prometida, foi formada pela união das 12 tribos, sob os reis Davi e Salomão. Israel tinha aliança comercial com Tiro e Sidom. Houve uma guerra civil após a morte de Salomão. As 10 tribos do norte se aliaram a Tiro e Sidom. Assim Israel acabou se dividindo em 2 casas, casa das tribos do norte e casa de Judá. Judá não podia perder a sequência, linhagem sacerdotal, o Messias e as bênçãos espirituais vindas de Jesus. Vai se dividir, pois é dito na benção de Jacó que o cetro não se desviaria de Judá, ocorrendo assim a divisão das casas de Israel. As 10 tribos da casa de Israel acabaram sendo dilaceradas por causa de Reboão. As tribos Efraim e Manassés vão passar a liderar as tribos do norte, enquanto a casa de Judá, ou tribos do sul, passa a liderar Judá e Benjamim. As tribos do norte pecaram contra Deus, por isso, acabaram sendo exilados. Após essa transgressão, os descendentes de Abraão, das 10 tribos do norte, passariam a se espalhar entre as nações. Durante a peregrinação pelas nações das tribos do norte, eles vão passar a preservar o nome Isaque e as tradições. Por isso também, diante das nações eles vão ser chamados e conhecidos pelas nações como filhos de Isaque. Só um entre parênteses rápido, quando falo 10 tribos ou tribos do norte, são as mesmas tribos. Ok. Em 725 e 721 a.C., as tribos do norte são levadas a cativeiro pela Síria, embora que neste momento Judá não tinha sido levado a cativeiro. Em 576 e 506 a.C., Judá é levado a cativeiro pela Babilônia, mas a profecia diz que o cetro não se desviaria de Judá, assim retornando para Israel e construindo novamente o templo em Jerusalém. O cativo pela Síria será o gatilho inicial de Deus para começar a realização da profecia prometida a Abraão, quando as tribos do norte se dispersaram entre as nações, conforme a profecia de Gênesis 21:12, os descendentes passariam a ser conhecidos por filhos de Isaque ou semente de Isaque. Antes do reino de Israel se acabar, de acordo com o profeta Amós, as tribos do norte eram conhecidas como filhos de Isaque. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor, tu dizes: não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Portanto assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade,
e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amós 7:16-17. As 10 tribos do norte, quando dispersados e exilados, eles são conhecidos como filhos de Isaque. Esta é uma pista fundamental, pois o nome Isaque é a raiz da palavra anglo-saxões. Dessa forma é possível identificar a origem dos anglo-saxões. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Oséias 1:10. Deus garante a promessa de que a descendência de Abrão se multiplicaria. Deus dá sustento às 10 tribos durante o período do exílio. Ainda que Deus tenha expulsado as 10 tribos da terra de Israel, Deus ainda tinha zelo por esse povo, ainda tinha amor por eles. Diante dos homens pode parecer que de fato, essas tribos estejam perdidas, mas diante de Deus elas não estão perdidas. Com estudo aprofundado na palavra de Deus podemos rastrear essas tribos, além das confirmações da história. Porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos Exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas contra o Santo de Israel. Jeremias 51:5. Na volta de Jesus, as tribos serão reunidas novamente, e Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19:28. Muitos alegam que já acabou-se as tribos de Israel, mas conforme pela própria boca de Jesus Cristo, essas tribos serão reunidas de novo. Jesus promete aos apóstolos estariam julgando as tribos. Quando as 10 tribos do norte foram levadas ao cativo, um grupo que tinha uma língua e cultura em comum, se multiplicaram e se tornaram bem fortes. Entre as tribos e assírios nascem os citas e partos. Assim os descendentes de Abraão formam os citas e partos, durante o cativo da Síria. Citas. A Sítia foi uma região na Eurásia habitada na antiguidade por um grupo de povos iranianos falantes de línguas iranianas conhecidos como citas, entre o século 8 a.C. e 2 depois de Cristo. A localização e extensão da Sítia varia com o tempo, da região dos Montes Altai onde as fronteiras de Mongólia, China, Rússia e Cazaquistão se encontram a região do Baixo Danúbio na Bulgária. Os citas são citados pela primeira vez nos anais assírios como Escusai, onde são registrados como vindos do norte em algum momento por volta de 700 a.C., se estabelecendo na Asquene e no moderno Azerbaijão até o sudeste do Lago Urmia. Partos. Um grande império da antiguidade, que se levantou das ruínas da Pérsia, e sustentou uma persistente luta com os romanos. O país estendia-se desde a Índia até ao Tigre e desde o deserto de Corasmian até as praias do Oceano Meridional. Os partos eram uma nação de guerreiros, constituindo o único poder que ali podia resistir às armas dos romanos. Tinham os seus exércitos de cavaleiros, que combatiam principalmente com a seta. A sua habilidade em domar os cavalos e em usar o arco era tal que se tornavam temidos, sendo proverbial o golpe dos partos, isto é, o seu método de mortalmente ferir, enquanto simulavam a retirada. Durou 5 séculos o império dos partos. Ao fim deste tempo Artaxerxes, filho de Sassã, à frente dos persas, conseguiu restaurar o Império Pérsico. Os historiadores reconhecem que os citas e os partos eram relacionados, porque ambos são chamados de Zaque ou Zakai, na língua síria, Zaca ou Zaque, raiz dos descendentes de Isaque. Uma cidade dos partos foi nomeada Azaque, uma província foi chamada de Zaquistã, para preservar o nome Isaque. Os livros de história confirmam que a origem dos citas e partos são oriundas da relação dentre as 10 tribos do norte com a Síria. Após a queda do Império Persa no sul da Ásia, os citas e partos decidem fugir para a Europa. Os citas e partos na Europa eram conhecidos por vários nomes como Germani, Patian, Kermanes, Gaut, Zakai, Zacans e Saquezons significa filhos de Isaque. Já pelo Império Romano eram conhecidos como alemães, godos, saquezons e jutos. Os caucasianos estavam procurando terras para poder habitar, travaram batalhas com o Império Romano, mas venceram. Logo os caucasianos passaram a formarem civilizações nesses territórios, onde são nações europeias atualmente. Os romanos chamavam esse povo de Zakai ou saquezons. A partir disso nascem os anglo-saquezões, conhecidos como filhos de Isaque. Esse povo preservou o nome Isaque,
Hoje são conhecidos como os anglo-saxões, surgiram no noroeste da Alemanha, vão passar a formar uma nação, será a Inglaterra. Os anglo-saxões são os descendentes de ingleses, não apenas deles, mas de um modo geral são descendentes de Isaac, formam um consórcio de nações sendo elas, Inglaterra, Grã-Bretanha, Austrália, Nova Zelândia, Canadá e os Estados Unidos da América. Dessa forma cumpre a profecia da benção de Jacó referida a Manassés e Efraim, se tornando um consórcio de nações. É verdade que na profecia é dito que as nações vindas de Abraão seriam muito fortes e dominariam sobre outras nações. De fato isso ocorreu. A nação da Inglaterra teve várias colônias durante a história, foi um império duradouro com a graça de Deus. No entanto, é dito que Efraim vai ser maior que Manassés. De fato, a nação americana se tornou ao longo da história superior à Inglaterra. Tanto a Inglaterra como os Estados Unidos tiveram a benção de Deus por causa da promessa feita a Abraão e aos seus descendentes. Quando Israel foi dividida em duas partes, uma conhecida como o Reino do Norte liderados por Efraim e Manassés, e o Reino do Sul Judá e Benjamim, o Reino do Norte foi levado ao cativeiro, mas até hoje as tribos não se uniram com seus nomes bíblicos. Na volta de Jesus essas tribos serão reunidas novamente como lemos em slides anteriores. Os apóstolos estarão julgando as 12 tribos. Quando as tribos retornam em Israel após o cativeiro da Pérsia, apenas 3 tribos são mencionadas conforme Esdras e Neemias. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Esdras 1:5. Nós já vimos que após a grande tribulação ocorrida pelo imperador Tito, deixou Israel deserta por muito tempo, e só em 1948 com o decreto da ONU há a devolução do Estado de Israel. Vejam o que diz a profecia do Vale dos Ossos Secos de Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e disse ao espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza, e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Ezequiel 37, 1-12. Os ossos são a casa de Israel, 4 ventos são guerras, ou seja, será necessário guerras para reviver esses ossos. A profecia em questão é sobre o retorno dos judeus a Israel em 1948, dessa forma Israel volta a ser uma nação. Nos evangelhos Jesus diz em Mateus 24 e 32, portanto, aprendei com a parábola da figueira, quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. A figueira representa Israel, já as folhas brotando significa os judeus retornando a Israel. Por causa desse sinal, a volta de Jesus estaria muito próxima de ocorrer. A profecia de Ezequiel 37 está em andamento, pois Jesus vai unificar Israel e Judá novamente, e muitos judeus hoje têm se convertido ao Messias. E outra vez veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira, e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros.
E toma outro pedaço de madeira, e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam, e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, porventura não nos declararás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José que esteve na mão de Efraim, e a das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas, sobre que houve reis escrito, estarão na tua mão, perante os olhos deles. Ezequiel 37, 15 a 20. Lembram quando eu disse que a nação dos Estados Unidos são os descendentes de Efraim? Pois é. Vamos ver que temos muito a falar sobre esta nação. Já vou mostrar em um próximo e último slide, que Efraim vai ajudar Judá nos últimos dias. Sim, Judá é na profecia a nação de Israel atualmente. Mas vamos ver a nação americana cumprindo a profecia. Lembram da benção que Jacó faz nos filhos de José? Na profecia é dito que Efraim teria uma bênção maior que a de Manassés. De fato, os Estados Unidos da América se tornou maior que a Inglaterra. Não apenas isso, mas se tornou uma das maiores potências econômicas mundiais. Exerce grande influência sobre as nações. Lembram quando na profecia diz que os descendentes de Abraão iriam possuir a porta dos seus inimigos? O Alasca pertencia à Rússia, mas os Estados Unidos comprou esse território, dessa forma cumprindo a profecia que diz possuir a porta dos seus inimigos. Sabemos que houveram alguns embates entre Estados Unidos e Rússia no decorrer da história. É dito na profecia que Efraim irá proteger Judá nos últimos dias, isso é, a nação americana iria proteger Israel. Sabemos muito bem que os Estados Unidos é um grande aliado de Israel. Claro que no governo do Biden isso mudou bastante, mas isso não quer dizer que anula toda a ajuda feita pelos Estados Unidos durante o passado. No que diz respeito à ajuda militar, as tecnologias militares dos Estados Unidos são enviadas a Israel como por exemplo a arma Iron Dome. Vejam só essa profecia de Zacarias. Porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E por-te-ei, ó Sião, como a espada de um poderoso. Zacarias 9:13. Deixe-me mostrar um vídeo sobre essa tecnologia do Iron Dome. Vocês vão ver que bate perfeitamente com a profecia.